Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Udi, bora pra aula! Fala, minhas bagacinhas! Tudo jóia, né? Vamos continuar nossos estudos e essa semana nós vamos falar de América Anglo-Saxônica. Vamos focar na formação territorial dos Estados Unidos e do Canadá. Assim como outros territórios do continente americano, os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados pelos europeus. Ambos passaram por um grande processo de expansão de suas fronteiras, no sentido oeste, marcado pelos diversos conflitos e batalhas e pela morte de muitos indígenas que viviam nesses territórios. Atualmente, esses países estão entre os mais extensos do planeta, que vão por quase toda a metade do continente americano. Vamos entender, principalmente, a gente vê muito em filme, em séries, em alguns documentários, sobre as tão famosas 13 colônias, que eram povoações instaladas pelos britânicos na costa este dos Estados Unidos, onde hoje é Estados Unidos e Canadá, no decorrer do século XVII. Os colonos que se fixaram entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches, constituindo o embrião dos futuros 13 estados americanos. Essas 13 colônias estão situadas no litoral do Atlântico. Elas se desenvolveram de maneira distinta entre si e marcaram profundamente a formação e a história dos Estados Unidos. A ocupação ela ocorreu, como eu disse para vocês, durante o século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia um período de revoluções e disputas políticas e religiosas. Por discordar das ideias absolutistas e teológicas que eram discutidas na Inglaterra junto com a Revolução Puritana, grupos de protestantes, calvinistas e presbiterianos deixaram aquela região na Europa e encontraram aqui na América um novo lar para escapar das perseguições. Esse território pertencia, segundo o Tratado de Tordesilhas, à coroa espanhola. Porém, naquele momento, os espanhóis estavam ocupados em conquistar as regiões que hoje representam México, Peru. Acabaram então não ocupando a área norte do continente. Dessa forma, os espanhóis se estabeleceram mais onde hoje é o estado da Flórida, em 1565, na costa oeste. As características dessas 13 colônias. Segundo a sua localização geográfica, as 13 colônias estão na costa este do nosso continente, na parte norte. Podem ser divididas também em três. Nordeste, Nova Inglaterra, né, onde é a Nova Inglaterra, a região centro e a região sul. Com o passar do tempo, os colonizadores foram conquistando mais territórios rumo ao oeste. Os tempos foram passando e os Estados Unidos se estruturou enquanto um território. Mas nem todos os estados dos Estados Unidos da América, eles são dentro do continente americano. Outros já estão no continente americano, porém não estão contínuos, dentro de um mesmo território delimitado. O que acontece? Dois dos seus estados, eles são em terras descontínuas, estão um pouco longe dos Estados Unidos, como é o caso do Alasca, que ainda tem o Canadá separando o estado do Alasca dos restos dos Estados Unidos. O Alasca é o maior estado dos Estados Unidos, porém é o menos povoado devido às suas condições climáticas, muito frio. Está separado fisicamente do restante do país pelo Canadá. Quando ele foi comprado do Império Russo em 1867, grande parte da população estadunidense não concordou, pois acreditava que o Alasca era somente uma região gelada e inóspita. Porém, posteriormente, descobriu a presença de petróleo naquela região. O Alasca é o maior produtor de petróleo e de gás natural do país. Outro estado que está bem distante é o Havaí. O Havaí é um dos 50 estados que compõem os Estados Unidos, sendo o último a ser criado, em 1959, a partir de um plebiscito. Ele está localizado no Oceano Pacífico e é o estado mais afastado em relação aos restantes do país, e cerca de 3.000 quilômetros de distância. Ele é formado por 8 ilhas principais e mais uma série de atóis e ilhotas, geradas por atividades vulcânicas.
possui alguns dos vulcões mais ativos do mundo, como é o caso do Kilauea. Outro território dos Estados Unidos não são estados, eles são incorporados como territórios daquele país. Atualmente possuem 13 territórios não incorporados, isto é, áreas que são controladas pelo país, mas não são consideradas estados. Esses territórios juntos abrigam cerca de 4 milhões de pessoas, porém essa população se distribui em apenas 3 territórios, pois o restante é desabitado. Os territórios habitados são Porto Rico, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens, Samoa Americana e a Ilha de Wake. Vamos entender um pouquinho como foi a colonização do Canadá, que teve início fora do processo de expansão mercantilista que marcou a Europa na Idade Moderna. Os primeiros estrangeiros a se fixar naquela região foram os vikings, há mais ou menos 1000 anos. Eles promoveram um curto período de ocupação na ilha de Terra Nova. Já nessa época, acreditava-se que o contato entre os nativos e os europeus tinha sido marcado por uma série de conflitos. Passados 6 séculos, o navegador italiano Giovanni Caboto se serviu, e ele estava a serviço da coroa britânica, reivindicou o domínio europeu no ano de 1497. Logo em seguida, os franceses também se fixaram na região para imprimir suas atividades de natureza colonial. Pela definição de algumas teorias, a aventura britânica e francesa pela América do Norte aconteceu com um desdobramento de tentativas de buscar outra rota marítima comercial para o Oriente. Com o fim da Guerra Civil dos Estados Unidos, lideranças políticas canadenses defendiam que a união política das províncias era fundamental para que os Estados Unidos não tentassem anexar os territórios ao território canadense. Em 1º de junho de 1867, o Canadá Oeste, o Canadá Este e Nova Brunswick e a Nova Escócia uniram-se por meio de um documento chamado Ato da América do Norte Britânica. A partir de então, todo esse território seria politicamente conhecido como Domínio do Canadá. Inspirados pelo sistema britânico, os políticos do novo Estado optaram por um regime em que um parlamento, composto por uma Câmara de Comuns e do Senado, trataria dos assuntos de natureza nacional. Enquanto isso, as províncias seriam de autonomia, com a sua autonomia para discutir e elaborar as leis que se restringiam aos assuntos locais. Pouco tempo depois, os canadenses organizaram-se no seu processo de expansão territorial rumo ao oeste. Em 1869, um levante liderado por Louis Riel garantiu a conquista da chamada província de Manitoba. Um ano mais tarde, os membros da Colômbia Britânica decidiram incorporar-se ao Canadá. Em 1873, a ilha de Príncipe Eduardo também tomou a mesma posição. A última província canadense foi conquistada em 1949, há menos de 100 anos atrás, quando a região de Terra Nova optou pelo fim da subordinação britânica. Mesmo não alcançando tão cobiçado mercado oriental, os mercadores dessa nação exploraram o pescado e as peles, tão facilmente encontradas naquelas terras. Só no século XIX, os canadenses organizaram num gradual processo de emancipação do controle britânico da região. Em 1848, a Inglaterra autorizou os canadenses a conduzirem as suas próprias instituições políticas, desde que os assuntos de natureza externa permanecessem sob o controle do Império Britânico. Logo depois, o processo de expansão estadunidense transformou o cenário político desse território. A divisão administrativa do Canadá ela é composta por 10 províncias e 3 territórios. As províncias possuem um grau de autonomia maior que lhe permite criar lei e impostos, além de ser responsável por fornecer serviços de saúde e de educação. Já os territórios possuem um grau menor de autonomia e muitos dos serviços públicos são de responsabilidade direta do governo federal. Os 3 territórios são Yukon, territórios do Noroeste e Nunavut. Esses territórios se estendem em todo o país até o norte da latitude de 60 graus e a oeste da Baía de Hudson. Embora ocupem aproximadamente 40% do Canadá, os territórios canadenses abrigam apenas 3% total da população daquele país.
E parte desses povos são os Inuits, que é um povo tradicional da região do Ártico, no norte do Canadá, no Alasca e na Groenlândia. Eles habitam essas regiões desde 5000 a.C., ou seja, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Eles também são conhecidos como esquimós, mas esse termo se tornou muito pejorativo, pois significa comedores de carne crua. Então não é aconselhável a gente usar. É Inuit o termo correto. A alimentação inuit é baseada na carne e na pesca, geralmente de focas, ursos e baleias. Como vivem em locais com temperaturas muito baixas, eles costumam comer essa carne defumada. Eles vestem-se com as peles de ursos, raposas, porém costumam utilizar os pelos voltados para dentro para garantir melhor aquecimento. Os famosos iglus de gelo são construídos apenas para as viagens de pesca e de caça, e são feitos com grandes blocos de neve compactados e dispostos de forma espiral, acomodando até 20 pessoas em seu interior. Na verdade, iglu significa casa, mas geralmente os inuits moram em casas de madeira. Para se locomover nas espessas camadas de neve, eles utilizam trenós puxados por cães de raça Malamute do Alasca e o Husky. Em 1999, uma parte do território canadense foi reservada para os Inuits, tornando-se o território de Nunavut, que com o idioma Inuit significa nossa terra. Queridos, vamos fazer as atividades do módulo 37, 38 e 39. Hoje eu quero que vocês façam as atividades da página 226, só número 1, a letra A e a letra B. Lembrando, vocês vão mandar para mim via WhatsApp no dia 3/6, semana que vem, na quarta-feira, entre as 7 horas e o meio-dia e 20. Meus tão queridos, por hoje é isso. Tô com muita saudade de vocês, quero mais participação de vocês aqui no nosso momento de estudos orientados. Lembrando que toda e qualquer dúvida, vocês podem e devem mandar mensagem para mim, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, fiquem bem e até semana que vem.